Olá, eu vou apresentar para vocês aqui, vamos comentar sobre alguns defeitos que acontecem em circuitos elétricos que levam a pessoa a ter alguma dúvida no que resolver na hora. Por exemplo, eu vou inicialmente com o circuito aqui, um diagrama, vai representando para ficar o entendimento fácil, uma alimentação no transformador de 127 volts e uma saída de 127, 1 para 1, que alimenta uma carga qualquer, que é representada por essa resistência, mas que no valor lá em cima da carga está aparecendo um valor tipo 100 volts. Nós estamos sempre falando em exemplos, tá? 100 volts. Então, houve uma queda de tensão do transformador até na carga. Às vezes em circuitos de roça, de lugares mais longínquos, é muito comum acontecer isso. Você tem que rodar o motor e a tensão é muito baixa, então não parte o motor, né? Então vem aquela pergunta: eu troco o fio ou eu troco o transformador, né? Então, para já ficar bem claro, a primeira coisa que deve ser verificada é o seguinte: se você mede com um voltímetro nesse ponto, ou seja, lá na saída mesmo do transformador, qual a tensão que está ocorrendo mais com esse circuito em carga, ou seja, esse circuito ligado, você vem aqui e mede a tensão. Supondo então, teoricamente, que deu 127 volts aqui na saída, e aqui você foi lá e mediu 100 volts, houve realmente uma queda de tensão acentuada, que entre as coisas que podem ter provocado isso está a fiação, né? O fio pode ser, o que pode acontecer? O fio ter uma bitola, né? Uma bitola menor do que a bitola ideal. Se você tem uma bitola menor, você vai ter uma resistência no fio que vai provocar a queda de tensão. Além disso, outras coisas levam a isso também, como por exemplo, maus contatos. Você tem lá uma conexão ruim, antiga, oxidada, tá certo? E tudo isso leva você a ter uma queda de tensão. Mas, como o nosso primeiro exemplo aqui é um exemplo genérico, supondo então que o fio é um fio de uma tensão, de uma bitola mais baixa do que a ideal para o circuito, né, nós temos que fazer o seguinte: já que deduzimos que está ocorrendo isso, o que fazer? Eu vou trocar o fio ou o trafo? Então, inicialmente, parece que temos que trocar o fio. Mas o que temos então que fazer para realmente checar isso? Então nós temos que ver a potência, né, em watt ou VA, né, da carga, que é essa carga aqui. Qual é a potência dessa carga? Né? Vamos ver do motor, qual que é? Né? Quantos watts que solicita? Ou quanto CV? Ou quanto HP? Né? Em função disso, você vai então saber qual a corrente que esse motor solicita para poder funcionar dentro da corrente nominal, que está, onde está isso? Está nas placas ou na placa do equipamento, né, que define então a corrente que ele solicita em função de um cálculo que você vai fazer. O cálculo, logicamente, é um cálculo simples, né? Você tem lá, ou está escrito esse valor, ou você calcula para iniciar qualquer coisa, para não ir nem muito longe, nem entrar em muito detalhe, né? Você tem lá a potência do motor, a voltagem que ele solicita, e daí você calcula a corrente, né? Esses dados normalmente já estão até na placa do motor. Outra coisa que leva também, às vezes, a não partir é o seguinte: o motor sempre, na hora da partida dele, ele chega a uma corrente 8 vezes a corrente nominal, né? Então, supondo então
que esse motor, para ficar um entendimento fácil, fosse um motor de 1270 watts, né, de consumo. Seria a solicitação dele. Esse motor, se você der uma olhadinha pequena aí, voltando para os nossos cálculos, então eu teria, como é que eu definiria isso? Eu tenho a potência dele, né, estou falando em watts para ficar mais fácil, 1270 watts. Qual a voltagem de trabalho dele? Bom, a voltagem também está escrito 127 volt. Qual seria então a corrente desse motor? Qual seria a corrente que ele solicitaria? Bom, ele solicitaria muito simples, né? Se eu tenho o P, o V, eu tenho que achar o I. O P é 1270 watts. O volt é 127 volts. A corrente que eu vou achar, então eu tenho aqui 1270 dividido por 127 é igual à corrente que eu preciso, que é uma corrente de 10 amperes. Essa é a corrente. Bom, mas se a corrente for menor, por um motivo qualquer, esse motor pode não partir ou esse equipamento pode não funcionar. Inicialmente, se você acrescentar um fio com a bitola, como já foi dito, diferente, uma bitola menor, ele vai oferecer uma resistência, né, que é em ohms, né, para o circuito. E você oferecendo essa resistência, você vai limitar a corrente. Se você limitar a corrente, logicamente a potência no motor não vai ser a ideal. Agora, se você aumentar a bitola do fio, esse fio, né, que tem uma resistência qualquer, nós vamos pegar então a bitola dele, ela vai ser, nós vamos aumentar, nós vamos pegar a tabela e ver a capacidade de cada fio. Por exemplo, um fio, vou fazer valores aproximados, um fio de 2,5 milímetro, ele, a céu aberto, ele permite uma corrente de 20 amperes. São valores, é lógico, aproximados. Então, se eu colocar um fio de 2,5 em um circuito que nós mostramos aqui, nós vamos ter então uma queda de tensão muito baixa, o que vai me levar a corrigir essa discrepância aqui. Se eu aumentar a bitola, eu diminuo a resistência, aumenta a corrente, a tensão que vai chegar aqui é aproximada a 127 volts. Então, o que faz a gente a chegar à primeira conclusão? É medir a tensão na saída com o equipamento em carga. Esse é o primeiro ponto. A tensão aqui você mede. Se ela for aproximadamente igual a que está aqui, vamos supor que aqui foi 127 e aqui 100, então você vai trocar o fio, vai colocar um fio numa bitola maior, que permite a corrente solicitada pelo equipamento, que para o nosso valor teórico, que nós vimos que era aproximadamente 10 amperes, e na substituição nós vamos ter aqui 127 volts, o que resolve o problema. Como? Apenas trocando o fio, aumentando a bitola. Para isso tem tabelas indicando a capacidade de cada fio. Caso contrário, você vem aqui e mede, você tem 127 e vem cá, mede, aqui deu 100 volts. Se aqui deu 100 volts, você medindo daqui para cá, e aqui deu aproximadamente 100 volts, aí vem o outro problema. A fiação indica que está correta, mas o transformador não está suportando essa carga. Como o nosso transformador aqui, a nossa carga foi indicada 1270 watts, supondo que esse transformador aqui só suporta, vamos arredondar a conta, 1000 watts, então
o seu secundário não vai aguentar a carga, onde gera a queda de tensão. Então, nessa segunda situação, troca-se então o transformador ou usa esse equipamento em outro local. Porque se você ligar ele aqui, não vai dar certo. Então, é importante que saibamos sempre a capacidade EVA do transformador, a capacidade do equipamento que vamos usar, e se por acaso não partir ou não funcionar, vir até fazer as medidas na saída, as medidas na carga e chegar a essa conclusão. Deu queda de tensão somente na carga, e aqui está correto, tudo indica que a bitola do fio, ou algum contato, ou alguma conexão não está fazendo a perda muito grande e limitando o funcionamento do equipamento. Ou, se porventura esse valor aqui for baixo, o exemplo nosso de 100 volts, e aqui está os 100 volts, significa que o transformador não está capacitado para esse equipamento, para essa carga. Como exemplo, nós temos, por exemplo, um transformador que suporta no máximo 1000 watts, por exemplo, e se você colocou uma carga de 1270, você vai ter uma queda de tensão, porque o equipamento não vai suportar. Então tem que trocar o transformador, certo? Então isso aí nós resumimos um pequeno defeito muito comum. É comum acontecer em bombas usadas em locais que você coloca a bomba muito longe, ou em algum lugar que os transformadores estão sobrecarregados. Muito comum isso aí na zona rural, tá? Então esse é um exemplo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, nós temos no nosso canal do YouTube para tirar e discutir as nossas dúvidas. Um abraço.